de metro, padrão, metrologia, as grandes áreas, né, da metrologia. E aí nós falamos na aula passada quanto às tolerâncias, né, de ajuste que nós temos, representação de tolerâncias, mas para vocês que são da área de automação, a rugosidade é de extrema importância, mesmo que vocês não vão, por exemplo, fazer uma medição de rugosidade. Mas, quando você vai fazer um dispositivo ou você vai fazer uma automação, o produto que sai, né, desse processo de automação tem que ter uma rugosidade superficial, é de extrema importância. Inclusive, quando eu abri a nossa aula, em uma aula do doutorado, a minha orientadora, a minha professora, que era co-orientadora, na verdade, ela estava falando do processo de fluência, né? Não sei se vocês viram em materiais o que é fluência, mas fluência é um fenômeno que ocorre, né, nos materiais, principalmente os materiais metálicos, né, que tem uma estrutura cristalina definida, né, regular, e aí quando esse material está submetido a elevadas temperaturas e a uma determinada carga, tá, de tensão, ele pode, com o tempo, ter um processo, né, de escorregamento das discordâncias ou dos planos atômicos, e o material vir a fraturar, independente de ser um material que esteja perfeito, né? Imagina vocês um maleta, né, em uma turbina, ou um motor, né, em uma turbina, um eixo, né, de um motor de uma turbina, ou um motor, turbina é um motor, um eixo de uma turbina. Ou seja, ele é solicitado em termos de torção, não é isso? E altas cargas, né? E, além disso, altas temperaturas, não é isso? A turbina, nós sabemos que eleva muito a temperatura. Então, esse material não pode entrar em fluência, né, no processo, né, de fluência. Aí eu falei com a minha orientadora, ou a minha co-orientadora, que estava dando aula falando sobre isso. Falei, e a rugosidade superficial não influencia? Porque todo o processo que eu trabalhei, né, inclusive no meu mestrado, eu medi a rugosidade superficial. Por quê? A rugosidade superficial, se você tem uma reentrância, né, em determinadas partes de um eixo ou de um parafuso, né, um risco maior, né, com certeza vai concentrar tensão. Vocês já viram isso, concentração de tensão em determinado ponto. E se esse parafuso, esse eixo está sobre carga, né, solicitação de uma determinada carga, ele pode vir a romper exatamente naquele ponto onde eu tenho concentração de tensão. Mais tarde nós vamos falar sobre torquímetro, né? Um torque em excesso e um parafuso que tenha, né, um risco na superfície, vai concentrar tensão e ele pode vir a fraturar, né? Por isso que se dá o torque. E a rugosidade não deixa de ser diferente. Aí eu falei para ela, e eu não sei se ela não é da área dela, né? Aí ela falou, não tem problema não, mas eu fiquei com isso na cabeça, sabe? E agora eu olhei, né, o material, abri meu material, falei, caramba, eu esqueci de falar isso para ela, mas eu vou mandar um comunicado, né, para fazer um estudo, porque eu não tenho conhecimento disso,
na área de fluência, tá? Em outras áreas deve ter, né? Mas na área de fluência, o quanto essa rugosidade vai influenciar em um processo de fluência. Na minha visão, tem um resultado diferenciado se eu tenho um RY alto. Nós vamos falar o que é RY, né? Um RY alto, sabe? Por quê? Vai concentrar atenção, e ainda mais que é tensão e temperatura, né? Naquela região ele pode vir a fraturar. E eu creio que não tem estudos sobre isso. Aí eu vou mandar para ela um e-mail, eu pensei em fazer isso, né? Eu estava aqui lembrando, e eu vou mandar um e-mail para ela. Ela está também, né, nessa fase aí da pandemia, e eles não retornaram, o pessoal da Unifesp, né, para estudar a influência da rugosidade em um processo de fluência. Dá até uma tese, né? Dá até uma tese. Mas, se não tiver ninguém para fazer, eu posso até fazer um estudo, né? E fazer uma publicação, porque publicação conta muito, né? Então, eu vou entrar em contato com elas para isso. Então, a rugosidade é de extrema importância em um processo de produção. Tanto faz as tolerâncias, né, que nós vimos lá atrás, as tolerâncias de forma, de posição, tolerância dimensional, né, que nós falamos lá do campo de tolerância, né? Nós falamos também sobre a incerteza, né? Ai, meu Deus, falei com vocês, incerteza. Ai, my God, falei. Incerteza do tipo A, incerteza do tipo B, né? Que nós temos que ter em um relatório de medição. Então, eu tenho que ter também a medição da minha rugosidade. Por quê? A rugosidade é consequência dos processos, né, de produção. Se você coloca uma peça para fazer uma usinagem em um torno, com certeza o acabamento superficial, um processo de brochamento ou de brunimento, vai ser diferente da rugosidade de um produto feito em um centro de usinagem, tá certo? Então, depende do meu processo de fabricação, para que eu tenha uma superfície, um acabamento superficial de acordo com as exigências, tá? Aí vem aquele outro problema da ferramenta, né, que nós falamos lá atrás, né, que não dá para você ter uma dimensão, né, no nominal, na linha zero, por quê? Em função de uma série de consequências, né, que é vibração, temperatura, né, desgaste de ferramenta, máquinas operatrizes, né, que vão influenciar. Então, nós vimos quanto às tolerâncias dimensionais. Agora, a rugosidade também, né? Então, nós temos que definir esse estado da superfície dos materiais, né, que seja a rugosidade. Então, nós, dentro de um processo de produção, nós obtemos diversos acabamentos superficiais, né, e diversas rugosidades superficiais, tá? Só que nós temos que ter em mente, vocês que vão ser gestores, né, vão trabalhar com automação, então, quanto menor for a rugosidade de um determinado elemento, maior é o custo, né, de fabricação desse elemento. Isso é evidente, né? Se você passa o seu material, vamos falar de usinagem, por um processo de torneamento, mas eu quero uma superfície polida, né, eu tenho que colocar na retífica, aí depois eu venho com o processo de lixamento, depois com lixas, né, de diversas granulometria, né? Aí depois eu venho o processo de polimento, não é isso?
que até isso vocês devem ter estudado em materiais, né, para poder analisar uma superfície, fazer uma micrografia de uma superfície, é isso que vocês fazem. Vocês serram, aí depois o corpo de prova, fazem lixamento, desde a lixa 100 até, dependendo da necessidade, até uma lixa 4.000, não é isso? Aí depois vocês fazem um polimento, né? Usando um feltro, uma pasta de diamante, ou uma pasta ou uma alumina, né? Para fazer um polimento, ficar perfeita a superfície. Agora, isso depende, só que isso fica caro. Imagina todo esse processo, né? Fica caríssimo. Então, nós temos aí alguns exemplos, tá? De necessidade ou não de uma rugosidade superficial. Imagine aí, nós temos do lado esquerdo superior uma linha, né, onde passam fluidos, tá bom? Fluidos. Além, nós estamos vendo aí um dinamômetro enorme aí, né, para medir pressão, mas pode ser além da pressão do trabalho interno desse fluido, nós podemos ter temperatura também elevada. Agora, nestas curvaturas que nós temos, nessas curvaturas, imaginem vocês se eu tenho uma rugosidade acentuada. Um fluido passando aqui, alta pressão, alta temperatura, vai provocar uma cavitação, né? E esse elemento aqui, ele vai ter uma vida útil muito pouca. Então, é melhor que se tenha uma rugosidade bem baixa, né? Para que eu não tenha aderência do meu fluido na superfície, né? Da tubulação, tá? E de preferência, nesses casos, nós temos que evitar ao máximo, né? Cotovelos, porque o cotovelo vai fazer da turbulência, uma série de consequências, né? Os regimes lá que vocês devem ter estudado, né? Que laminar e o turbulento, né? Em uma tubulação. E isso vocês viram em hidráulica. Então, nesse caso aí, eu preciso de um bom acabamento superficial. Agora, do lado direito superior, engrenagem. Ótimo. Vamos supor, essa engrenagem está trabalhando dentro de um recipiente, né? Ou com lubrificação. Eu tenho necessidade de, nos dentes dessa engrenagem, ter um acabamento perfeito, liso? Não, de preferência que tenha uma certa rugosidade, porque vai ficar melhor o contato, né, de um dente com o outro, e além disso, vai reter óleo, né? Vai reter óleo. Então, ela vai permanecer sempre com uma boa lubrificação, vai diminuir atrito, vai diminuir o desgaste, né? Então, não precisa ter uma superfície extremamente lisa, tá? Mas também não pode ser extremamente rugosa. Por quê? Porque se for muito rugoso determinadas partes, né? Ou com RY, rugosidade, algumas reentrâncias, com certeza vai concentrar a tensão e o dente vai quebrar. É isso? Um ou outro, o acabamento deles tem que ser a mesma coisa. Agora, se eu tiver um com uma rugosidade diferente dos demais, a tensão nele vai ser concentrada e ele vai quebrar, né? Vai ficar banguela a engrenagem. Agora, vamos lá, uma retroescavadeira. Eu preciso ter acabamento superficial naqueles dentes lá na minha pá? Não, de jeito nenhum. Ou contato, vai ter contato o quê? Com pedras, né? Com pedras. Então, aqui o acabamento é grosseiro. Além do que, é material que você vai trabalhando e ele vai aumentando cada vez mais a dureza dele, né? Vai aumentando a dureza, para resistir ao desgaste, né? Então, tem material que tem essa propriedade, né? É idêntico ao martelete, né? Aquelas britadeiras que eles chamam, né? O motocicleta de baiana, que aí ele vai endurecendo, né? Cada vez mais que vai trabalhando, mais duro ele vai ficando. Então,
Não precisa acabamento. Do jeito que saiu do processo de fabricação, vai para o campo, né? Agora, imagina uma louça. Está vendo aí do lado? Eu deixei esse aí como exemplo. Vocês acham que eu posso ter rugosidade nessa superfície? De jeito nenhum. Não é isso? Isso daí deve ser extremamente liso. Por quê? Se você lava, passa por um processo de lavagem, né? Se tiver rugosidade, vai ficar impureza. E essa impureza vão gerar fungos, bactérias. Quando for fazer o uso, isso vai contaminar o organismo. Às vezes você tem uma tremenda de uma dor de barriga, não sabe por quê, né? Mas porque não foi feita uma limpeza adequada. Então, por isso que as louças, os pratos, né, tudo tem que ter uma superfície lisa, perfeita, garfos, as talheres, né? Tudo uma superfície muito bem acabada, bem lisa, né? Então, veja, é só extremos, né? Aqui nós colocamos o extremo de uma louça e o extremo aqui de uma retroescavadeira, só para nós termos uma ideia do quão é importante a rugosidade e o quão é importante você definir a rugosidade nos processos que vocês vão trabalhar, tá bom? Não somente para fazer a medida, tá? Que é o rugosímetro, que nós vamos ver como fazer uso do rugosímetro, mas também no processo de controle ou de verificação, né, do material que você está liberando em seu processo. Eu tenho esses slides para falar um pouco sobre o processo de usinagem, né, os tipos de rugosidade que nós obtemos em processos de usinagem, tá bom? Então, sempre nós vamos ter uma camada de sujeira, né? Não tem como a peça ficar limpa saindo de um processo de usinagem. Então, mas a camada de sujeira é na ordem de nanômetros, né? A camada de adsorção é aproximadamente aí na ordem de 0,3 nanômetros, tá? Mas sempre vai ocorrer uma pequena oxidação, mesmo você usando óleo lubrificante, né? Os óleos refrigerantes, até o óleo refrigerante provoca, né, impureza na superfície do material. E aí você vai ter uma pequena oxidação, princípio de oxidação, também na ordem de nanômetros, né? E uma camada deformada. Toda vez que você faz um processo de usinagem, você tem uma força, né, para arrancar o material da superfície, e este arrancamento vai provocar, então, uma deformação do grão. Lá atrás, vocês já viram, né, em materiais, dos grãos, né? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho os grãos bem distribuídos, né? O tamanho deles bem uniforme. Quando eu tenho uma direção de corte, um processo de corte, esses grãos, eles vão ter uma deformação, eles vão quebrar, né? E vai ter uma pequena deformação. Para você fazer uma recuperação, né, desses grãos da superfície, você precisa passar por tratamentos, né? Pode ser um recozimento, pode ser uma normalização, né? Pode ser você faz têmpera e falhou agora o outro processo. Eu vou lembrar. Sobre o recozimento? Não, recozimento e normalização não, é outro. Onde você faz, por exemplo, uma têmpera, você faz um resfriamento rápido. Aí, depois, você faz um novo aquecimento. Revenimento. Oh, meu Deus do céu! Muito obrigado. Você está vendo? Eu não ia forçar, não. Talvez falando todo o processo, eu iria chegar no revenimento. Mas não pode forçar. É a idade, viu, pessoal? Não se preocupe com isso, não. Acontece. Ou então, inclusive ontem à noite,
eu fiz no cérebro, né, uma ressonância magnética, marcaram às 20 horas, 22h30, né? Aí eu fui lá para a Unimed fazer uma ressonância magnética, porque eu não sei se eu contei para vocês, mas início de 2019, eu passei por uma cirurgia no cérebro, né? Eu estava ficando totalmente xarope, né? Eu não estava conseguindo mobilidade do lado direito, o pensamento não estava... Eu ia levando uma linha de raciocínio assim, daí a pouco misturava tudo, eu estava xaropão mesmo. Aí, mas foi de um problema que deu no cérebro, um coágulo, e ele foi dilatando e foi pressionando o meu cérebro. De um lado do cérebro estava liso, totalmente liso, e é todo corrugado, né? Estava totalmente liso. Então, quando foi feita uma tomografia, o médico assustou, né? Aí, médico da Unimed, inclusive, mas de Caçapava. Eu não estava muito bom, minha esposa levou lá para Caçapava, explicou o que estava acontecendo, fizeram a tomografia, e num domingo, rapaz, eu achei interessante, foi Deus que pôs um médico bom, né? Porque nesse final de semana, assim, para Antonista, é terrível. Mas ele foi anotando tudo que estava acontecendo, e aí já correu, procurou um neurocirurgião, no mesmo hora, encontraram lá em Pinda, me mandaram lá para Pinda, e aí foi um dos melhores neurocirurgiões que tem na região, Dr. Sami, né? André Sami. Nossa, mas foi... Aí já levaram para a UTI, anestesista, um punhado de exame lá, e meteram o facão na minha cabeça. Então, eu tenho feito acompanhamento, né? Tenho acompanhado todo esse meu processo, fiz várias tomografia computadorizada, ressonância magnética, né? O ano de 2019 todinho, né? E no final, mas só que aí estava tudo ok, né? Final você tem um problema de data e tal, sabe? Aí eu fiz outra ressonância às 4 da manhã. Aí estava ok. Aí mandaram fazer outra, mas era para fazer início de agosto. Aí eu fiquei enrolando. Agora, com esse negócio de ficar, de vez em quando, dar essas rateadas assim, né? Eu falei, caramba, deixa eu procurar fazer outra para ver se está tudo ok, né? Então, ontem eu fiz uma outra ressonância. Mas é simples isso. Às vezes é até muita atividade, né? Porque eu fui terminar o doutorado este ano, aí entrou essa pandemia, ficar preso em casa, não ter atividade, não sair, né? Para tomar um vinho, pôr o pé no chão, ir numa praia, tudo isso vai influenciando, tá? Então, não é a idade também, né, gente? Vai influenciando, não tem jeito, né? Mas tem uma série de coisas que eu posso fazer. Mas aí eu fico cabreiro, né? Falei, não, vamos fazer uma ressonância para ver. E eu troço chato, sabe? Eu não sei se alguém já fez, mas o barulhinho irritante que é. Mas aí essas falhinhas aí estão acontecendo, só que eu não forço, né? Às vezes falta o termo, eu dou uma esquecida, continuo falando, aí o cérebro vai lá e puxa do inconsciente lá a informação, né? Então, o revenimento, obrigado por quem colaborou aí. Então, no revenimento, você recupera, né, esses grãos, alivia as tensões internas, né? E dá uma recuperada nos grãos e na dureza também, né? E com isso você melhora essa superfície. Porém, nos processos de usinagem, nós não fazemos esse revenimento, né, que é elevar a temperatura até um patamar antes da mudança de fase, né, mantém naquele patamar para aliviar as tensões e faz o resfriamento. Tá. Mas, em função disso, nós temos irregularidades, né, na superfície do material usinado, né? Por exemplo, aí na superfície, na parte superior, aí, nós estamos vendo aí inícios de trincas, né? Algumas incrustações, a deformação do grão, né? Ou às vezes no lado direito, né, inferior, aí, nós temos superfície um pouco abaulada, né? Em função
da retirada do material, a tensão, né, do avanço da ferramenta, e às vezes a peça não está bem fixa, né, presa, né, ou na fresa, ou no torno, então pode ocorrer, ou a distância, né, também dos pontos de fixação é muito elevado, então tem que tomar esse cuidado no processo de design. Vocês devem ter estudado isso muito bem, né? Então ela pode dar uma pequena flambada, né, em função do avanço que você coloca na ferramenta, então de uma série de irregularidades superficiais. Aí eu deixei um equipamento aí só para... Por quê? O que é a rugosidade? É do lado direito aí desse equipamento. Então, vocês veem que eu tenho aí tipo de um serrilhado, né, que ocorre na superfície do meu material. E isso nós conseguimos detectar. Aqui eu tenho um equipamento semelhante, este equipamento é um equipamento mecânico para medir rugosidade, que lá na frente nós vamos falar sobre os equipamentos que nós temos, tá? Ele faz um avanço e depois um retorno. E o equipamento registra, né, esses picos, tá? Picos e vales, picos e vales. Ele vai registrando isso. E isso é a rugosidade, que nós chamamos de rugosidade superficial. Agora, nos nossos projetos, nós temos que representar isto, né, num processo de rugosidade, tá? Em um projeto. E eu não sei se vocês viram isso no projeto de vocês. Que no projeto você tem que representar, falar o quanto, né, a peça ou elemento de máquina tem que ter numa superfície, né? Quanto de rugosidade ele tem que ter. Por exemplo, lá atrás nós não falamos dos níveis, né? Então, por exemplo, aqui, ó, um nível de rugosidade, que nós chamamos de N6, né? Que nós vamos falar com mais detalhes na frente. Esta furação aqui, ó, esse furo, tá? O acabamento dele é N6, tá? O acabamento interno dele é o que nós chamamos de N6, ou nível 6, tá? De acabamento. Tá? E aí nós vamos ver a quanto isso corresponde em termos de rugosidade. Aí, aqui, ó, nesse encaixe dessa bucha, nesse diâmetro externo, eu tenho um N9, tá? Que corresponde aí a 6,3 micrômetros. Mas, calma, nós vamos ver. Então, como que essas representações aqui, ó, eu tenho um triângulo fechadinho, né? Aqui eu tenho um triângulo fechado. Aqui eu tenho um triângulo aberto com uma esfera internamente, tá? Agora, eu posso ter um triângulo aberto sem essa esfera. O que isso representa em um desenho, né? Eu deixei essa informação, eu iria tirar, tá, para a automação, porque eu passo também esse material para o PEA, né, que é de projeto. Mas eu falei, caramba, mas o pessoal de automação trabalha muito com projetos, né? Vocês desenvolvem vários projetos. E o resultado do projeto de vocês, de um processo de automação. Então eu falei, não, vou deixar a informação. Então tá aí. Quando esse meu triângulo ele é aberto, é facultativo, tá? Então aqui eu tenho 3,2 micrômetros. Depois nós vamos falar porque RA, é a rugosidade média, 3,2. Ou eu posso representar como N8, tá? É a classe, né, de acabamento superficial. Então é facultativo. Aqui eu tenho N9. N9 é 6,3 micrômetros. Ou N7, que é 1,6 micrômetros. Então, se eu quero determinar a faixa de rugosidade, né, eu trabalho dentro, eu coloco dessa forma, né? Agora, se é exigido, eu preciso que a minha rugosidade superficial seja 3,2. Olha só a dificuldade para você ter essa rugosidade. Aí o triângulo é fechado, aquele é aberto, facultativo. Fechado, exigido, né?
Então, N8 ou 3,2. N8 ou 3,2. Só que aqui é exigido. Agora, neste caso, é exigido de 6